Muito obrigado pela presença, apesar da chuva aí ter assustado um pouco o pessoal aí, mas graças a Deus a gente está aqui, a gente vai conseguir falar um pouquinho, trazer, nosso pensamento do lado espiritual, do lado eterno, se sentir um espírito imortal, que é o que a gente é. Deixa eu ver se eu consigo passar o slide ali. Eu quero trazer um tema que é mediunidade nas crenças. É difícil a gente estar falando nisso, porque fala, poxa vida, mas a gente sabe que as crianças já não têm maturidade. Tudo bem, elas não têm, mas a gente tem que ter o conhecimento. Porque se existem os médiums de mediunidade, vários médios ostensivos trabalhando, esses médios um dia foram crianças, Então, a todo momento nós estamos recebendo espíritos que estão com o objetivo de trabalhar para a espiritualidade sendo médiums ostensivos. Eu digo médios ostensivos porque a mediunidade é inerente a todos nós, Todo mundo tem um pouquinho de mediunidade. Mediunidade intuitiva, muitas vezes, Quem nunca teve, um pressentimento, eu acho que vai acontecer isso, eu sabia que eu não devia ter vindo aqui. Tudo isso é a mediunidade. O que foi? Muitas vezes o nosso anjo da guarda nos intuindo. Se a gente está tendo esse intermédio com o nosso anjo da guarda e ele conseguiu atingir a nossa mente, trazendo o pensamento dele, olha, cuidado, não faz isso, tal. É um fenômeno de mediunidade. Só que o que a gente trata no espiritismo é a mediunidade ostensiva, que a gente chama os médios ostensivos. E esses médios um dia foram criança. E a gente pode ter, muitas vezes não temos, na nossa família, não temos, mas pode aparecer um amigo, pode aparecer algum caso que fala, escuta, acontece isso. Eu vejo isso porque quando a gente vai estudar, a gente procura na internet também os casos, as palestras que as pessoas estão fazendo, e depois vem os comentários, olha, escuta, na minha casa lá, olha, na casa do meu vizinho a menina via, olha, que na minha família tem uma tia minha que a filha dela vê e tal. Então sempre tem alguma coisa que a gente tem que ter um conhecimento, já que a gente está frequentando uma casa espírita, a gente tem que abordar todos os assuntos, E como eu trabalho mais com essa parte de mediunidade, a tarefa que eu faço nessa casa espírita é mais das reuniões mediúnicas, segunda-feira que a gente tem, então eu posso falar de bastante com assuntos, pelo menos que eu estou engajado, que eu estou mexendo, que eu estou trabalhando, que eu estou estudando, que daí fica mais fácil. Então, eu trouxe essa palestra para a gente falar um pouquinho, porque, como eu disse, as crianças trazem em si, muitas vezes, o germe da mediunidade. E nessa parte aqui, em João capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito. Todo mundo sabe aquele diálogo que estava tendo entre Jesus e Nicodemos, Nicodemos perguntando, escuta, se você é o mestre, como é que eu faço para encontrar esse reino de Deus? E Jesus falou, para encontrar o reino de Deus você tem que nascer de novo. E aí ele não entendeu, ele falou, mas eu vou ter que voltar a ser criança para voltar dentro do ventre da minha mãe para nascer de novo, eu não estou entendendo. Até que Jesus fala para ele, falou, se você é doutor da lei e não está entendendo isso, imagina na hora que eu começar a falar sobre as coisas do céu mesmo, porque reencarnar é coisa de terra, é coisa nossa. Nós precisamos reencarnar para estar aprendendo. Tem mundos aí que já não existe mais espíritos já evoluídos que não precisam mais estar reencarnando no mundo material pesado como o nosso. Então, Jesus pegou e falou para ele, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus está falando, você está falando para uma criança voltar dentro do meio, você está falando da carne, está falando do corpo. O pai e a mãe geram o corpo, o espírito não, o espírito é espírito, é criado por Deus, nós somos criados por Deus. Você acabou de criar. Segura. Não tem apertado agora. Vai? Vai, agora vai. Tem que ficar apertado? Não. Não. Não? Agora vai. Então vai.
nós somos espíritos mortais criados por Deus. As crianças nascem o corpo de carne. É isso que Jesus está falando para ele. Quer nascer da carne é carne, quer nascer do espírito é espírito. Eu estou tentando falar para você do espírito, e você está pensando na carne. Então, criança é espíritos. Os pais geram corpo, mas nós somos espíritos criados por Deus para a eternidade. E Jesus concluiu: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quer dizer, os pais receberão o Espírito sem saber quem é e quem está chegando. Sabe que é seu filho, aquele corpo foi gerado pela esposa, tal, certinho. Mas quem é esse Espírito? Qual a programação reencarnatória desse Espírito? Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz: não conheceis o que a inocência das crianças oculta, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Graças a Deus a gente não sabe, né? Graças a Deus que ninguém sabe, quando a gente reencarna, o que a gente foi no passado. Porque a maioria das vezes fala: se fazer uma regressão, será que eu fui? Olha, se você for muito bom, se ele já foi um espírito evoluído, com certeza você não ia estar reencarnando aqui, nesse mundo de provas e expiações. Então, se a gente reencarnou no mundo de provas e expiações, é porque a gente tem um passado aí já para pagar. Então, a partir do momento que cada espírito traz sua própria bagagem evolutiva, todos nós, e a criança também, quando vem com uma bagagem evolutiva. Eu falo mais que outra, cobrei, falo. As crianças são os seres que Deus manda novas existências e dá-lhes todo o aspecto da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus credores, suas más ações são cobertas com a túnica da inocência. Até isso, né? Deus é misericordioso e bom. Porque já pensou se a gente soubesse o passado daquela criança que está nascendo, e muitas vezes as dívidas que nós temos com esses seres que estão chegando agora no nosso lar? Já pensou se a gente soubesse o que nós fizemos com os nossos filhos, e hoje a gente está aceitando eles aqui para a gente amar, para a gente dar vida por eles? Mas muitas vezes, o que será que a gente fez com esse espírito? Entendeu? Então, graças a Deus, ele vem com a inocência, para a gente não saber o que nós fizemos com eles, e eles também não saberem o que fizeram com nós. Então, está tudo zerado. Chegar para a gente poder, se era um espírito que tinha uma má tendência no passado, em outras encarnações, pelo menos nessa a gente consegue ir modelando, que é o trabalho, é o dever dos pais, modelar esse espírito, trazer para ele as boas tendências. E por isso que a gente precisa, sim, cuidar, educar os nossos filhos, porque é dever nosso. Tem um vídeo aqui que eu gostaria de mostrar, que isso aí tem na internet, né? É um caso de uma mediunidade lá nos Estados Unidos, em que a pessoa, a sua família não conhece o espiritismo. Por quê? Porque o espiritismo é difícil ser espírita, né? Não é fácil ser espírita, não. Porque o espiritismo, ele vem falar que você precisa se tornar uma pessoa melhor, que você precisa se livrar das suas mazelas, das suas más tendências, que você precisa sim fazer um esforço. Muitas vezes a pessoa não quer fazer esse esforço. Muitas vezes a pessoa está acomodada, falando: não, para mim aqui está bom. E na hora que surge um negócio para puxar, né? Puxar o cabelo, chamar a atenção, falar: escuta, tem uma coisa a mais que você precisa aprender. Muitas vezes a pessoa foge. Vamos tentar entender o que acontece aqui. Vamos ver se está ouvindo. Meu nome é Hannah, eu tenho 11 anos. Eu vejo espíritos em imagens o tempo todo. Eles ficam chamando meu nome. Ele me chama assim: Hannah, Hannah. Hannah sempre foi uma criança meio diferente. Você sempre acha que
praia. O mais assustador que eu já vi no meu quarto era uma garota andando lá. O rosto dela estava sangrando, arranhado e ela estava morta. Isso me assustou muito. Eu pus meus braços em torno dela e o corpo dela estava todo tremendo. Ela estava com muito medo. Fico mais preocupada com o Jordan. Hannah é visitada com mais frequência por um espírito que ela chama de Jordan. Tem um espírito chamado Jordan. Ele fica bem aqui quando eu tô na cama. Não sei bem como ele me encontrou. Eu nunca perguntei assim, quando ele morreu. Quando ele morreu, porque eu não quero saber. Era só que eu queria muito saber. O que você quer com a minha filha? Por que ele parou aqui? Por que não segue sua vida? Era isso que eu queria saber. Já tentou ignorar ele? Às vezes. Ele não quer ser ignorado. E isso é preocupante para mim. Ele já seguiu você até a escola? Eu não sabia que ele foi para a escola com você. Me deixa muito nervosa pensar nisso. Tem um fantasma seguindo ela por aí. Tá bom, Hannah. E o Jordan? Eu não quero falar sobre isso agora. Só estamos curiosos. Hannah, por que você não quer falar sobre os fantasmas que você vê? Olha a Eu atitude não do quero pai. lembrar disso. Olha a Você atitude. bloqueia isso. Tá bom. Tudo bem você não me contar, porque eu provavelmente não entenderia mesmo. Você não fica com vontade de mandar o Jordan ir embora? A pior parte desse dom é que ninguém mais vê o que você vê. Isso me faz sentir muito sozinha. Eu acho que se não conseguirmos ajuda, a Hannah nunca vai se encaixar em lugar nenhum. Eu tenho medo que esses espíritos possam começar a controlar minha vida. Você viu o comportamento do pai? Nada. Você não quer falar sobre isso, é até bom que você não fala sobre isso, porque eu não quero saber mesmo. É sua filha, você tem que saber, você tem que procurar. Peraí, o que está acontecendo com ela? Vamos tentar entender, vamos tentar estudar. Não, isso aí deve ser algum problema dela, psicológico, deixa ela quieta aí, que eu não vou atrás disso não. Então, o conhecimento ajuda muito. Jesus já falava, conhecereis a verdade vos libertará. Quantas vezes falou isso? Quantas vezes a gente repete aqui? Mas para conhecer a verdade dá trabalho. Chega ali para ele e fala, escuta, ó, você tem que conhecer o Espiritismo, você tem que estudar os livros, você tem que participar de uma palestra, você tem que procurar uma casa espírita, não levando a criança, mas para você adquirir conhecimento para cuidar dessa situação. Ah, não, isso vai dar muito trabalho. Então deixa quieto, deixa a mãe falando, não sei o que fazer com esse fantasma. E o dia que essa mãe morrer e virar um espírito e querer aparecer para a filha, e a filha fala, meu Deus, um fantasma, a mãe vai gostar de estar vendo um fantasma, em vez de tratar como um espírito. Por que está acontecendo isso com ela? Não sabe, a gente não sabe. N razões pode ser. Pode ser um médium que veio já preparado organicamente para o trabalho espiritual. Pode ser espíritos obsessores, inimigos de vidas passadas dela. Pode ser que ela pediu para que acontecesse isso, para chamar a atenção da família, para que eles cuidassem do lado espiritual e parar de cuidar só do lado material. Então a gente não sabe. Como Jesus disse, né, o vento sopra onde quer, o espírito também vem. A gente não sabe de onde veio e é até bom a gente não saber. Mas a gente tem que saber lidar com a situação. A gente não pode deixar uma menina desse jeito e os pais tentando se esquivar. Eu só quero me livrar do fantasma. Eu só quero que ele pare de vir. Vamos tentar descobrir. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa. No livro Consolador, de Chico Xavier, na primeira parte, ele faz essa pergunta. E Emmanuel responde, é o mais sério e mais propício à assimilação dos princípios educativos. É nas crianças, quando está em criança, que a gente tem que começar a mostrar o lado bom, o lado moral, né? Para a gente poder moldar essa criança para que não caia, muitas vezes, no que ela já foi antes. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conceitos da experiência e dos que devem fazê-los progredir.
os pais, né? Nessa fase é que Seres pode reformar o caráter e reprimir os maus pendores. No livro dos Espíritos também, Kardec perguntando, e os Espíritos responderam. Nessa fase que a gente pode reformar o caráter e reprimir os maus pendores. Agora, em Carlos Paraíba, tenho 13 anos. Aqui é um caso já do Brasil. Comecei a abrir espíritos. Aqui já é diferente. Você fala, a pessoa não acredita. Não. Tem que ser a pessoa. Não, eles falam que é tudo imaginário. A Ana Maria já acredita, a Ana Maria não acredita. A Natália também não acredita, e essa dos amigos também não. Nunca acreditou. Mas agora vocês vão ver a postura da mãe. Diferente. Eu via muitos vultos já. E eu pensava que era imaginação minha mesmo. E eu vi essa pessoa sentada na cadeira. E tinha essa exatamente cadeira lá. Só que a pessoa não estava lá quando eu acendi a luz. Só tinha cadeira. Mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. É uma sensibilidade, assim como a visão, assim como a inteligência, a audição. É mais um sentido que possibilita a interação, intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então a mediunidade ela é natural em todos os seres humanos, inclusive nas crianças. E você, como começou a acontecer isso? Você sentia medo? Como é que você lidou? Sentia muito medo, por causa que, tipo assim, no começo que eu contei, que todo dia lá nos Estados Unidos eu acordava 3h30 da manhã, não, sem sentido algum. Eu ia lá pra baixo e ia ver televisão, e eu escutava muitas coisas lá de baixo. Escutava voz, escutava, tipo assim, panela batendo mesmo, gente andando. Quando eu comento com certas pessoas, falam que realmente eu precisava de procurar um médico para ela, neurologista, como eu procurei. Porque a gente não deve jogar tudo em cima dos espíritos, né? Eu também procurei médicos, fiz vários exames, inclusive o exame do sono, né? Que eles fazem a pessoa dormir e avalia a função neurológica da pessoa, para saber se ela tem algum problema mental. E os exames indicaram que ela é extremamente perfeita mentalmente, né? E que não possui nada problemático. O problema é que deve haver um equilíbrio doméstico muito grande. A criança, quanto antes, deve ser evangelizada, deve fazer o tratamento no centro espírita, bem como, principalmente, o evangelho no lar. Quando tomam-se essas medidas, aliadas muitas vezes a um tratamento médico, dependendo do distúrbio que aconteça, esses problemas podem ser bem minimizados e pode, assim, não afetar psicologicamente ou organicamente essa criança. E tem um vizinho meu aqui, que ele já contou que viu a avó dele do lado da cama dele, a tia, quer dizer, do lado da cama dele, que ele tinha cortado e viu ela do lado da cama dele, contou pro pai dele, o pai não acreditou. Porque, tipo assim, ele falou que era a imaginação dele. E eu acreditei nele, por causa que o Matheus, eu acho que ele também vê muitas coisas, entendeu? Teve um outro dia que eu estava passeando com a minha cachorra. E passou um bêbado do meu lado. E eu vi um espírito do lado dele. E quando eu vi esse espírito, eu fiquei tonta e fui pra desmaiar. Quando eu fui pra desmaiar, minha cachorra entrou atrás de mim e eu voltei, entendeu? Eu voltei. E aí a gente foi passando, eu olhei pra trás, eu não vi esse espírito mais com esse bêbado. E esse espírito foi passando. Essa mediunidade é um sentido. Existem pessoas que têm um olfato muito aguçado. Então, se sentindo determinado perfume, tem dor de cabeça, uma enxaqueca terrível. A mediunidade também é um sentido e muito mais sutil, muito mais refinado. Então, a vibração de uma pessoa alcoolizada, uma pessoa de má índole, muitas vezes, não porque quer, mas uma pessoa que tem uma vibração, sabe, densa, passa perto de uma outra, que tem uma sensibilidade
dificuldade muito grande e está com a mediunidade não tratada, não organizada, ela pode sentir a diferença vibratória. Essa diferença vibratória, ela passa a ser muito forte, onde pode chegar a dar, como diz, trancos, a pessoa pode cair mesmo, então um solavanco. Comecei a se tranquilizar mesmo. Foi na época que eu comecei a participar do espiritismo. Eu parei, eles me ensinaram que, tipo assim, a gente não precisa ter medo, que eles não façam nada com a gente. Eles só podem, tipo assim, se for mal, eles podem mandar na gente, fazer as coisas, mas eles não podem encostar na gente, a gente não precisa ter medo. E tipo assim, se for bem, eles protegem a gente, entendeu? Agora eu não tenho medo disso não, mas eu tinha muito medo. A mediunidade é uma grande oportunidade para pessoas que já falharam de alguma forma, poder quitar os seus débitos com o cosmos, né, com a divindade. Porque através da mediunidade, através do trabalho assíduo, a pessoa pode sentir a dor do outro, pode socorrer a outros de olhos fechados, o que é uma coisa muito bonita e muito boa. A mediunidade, então, é uma forma de resgatar débitos pessoais adquiridos em outras encarnações. Eu acredito que as pessoas, quase todas as pessoas passam por isso. Só porque julgam de outra maneira, né? Não julgam ser seres espirituais por não acreditarem nisso. Quantas doenças nós vemos hoje em dia e que poderiam ser resolvidas dentro de um centro espírita, e as pessoas procuram médicos anos e anos e anos sem sucesso, remédios, depressão, e mais remédios, e mais problemas, e infelizmente por não acreditarem, não conseguem então resolver o caso, que seria simplesmente espiritual. Então, é importante sim a gente saber, tem ajuda. Se a gente procura um centro espírita sério, você vai ser esclarecido, a pessoa vai ser ajudada, a criança também vai receber orientação, mas muitas vezes é lógico, a orientação vai ser passada pelos pais. Ninguém vai pegar uma criança e vai falar assim, nossa, vai participar da reunião de modo algum, mas os pais precisam estar atentos e cientes do que é que está acontecendo. E você vê, dá trabalho, e tem gente que não quer saber de que trabalho, de você ter que estudar, de você ter que conhecer, entendeu? Então vamos saber alguns conceitos básicos de mediunidade. Mediunidade é uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Então, não adianta a pessoa falar, eu quero parar de ser médium. Já é orgânico, já está dentro dele, já foi preparado, o organismo dele já foi preparado para ter esse sentido mais aguçado. Mas e quando surge isso nas crianças? Como que a gente tem que proceder? A pergunta do livro dos médiuns, Kardec faz e eles respondem: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Certamente, sustento mesmo que é muito perigoso, porque esses organismos débeis e delicados sofreriam, por esta forma, grandes abalos. Quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades, que se desenvolve à proporção que se formam e consolidam os órgãos que lhes hão de servir às manifestações. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Então, por isso que muitas vezes esses fenômenos, essas visões das crianças verem, já é que ela está com um pezinho lá ainda, um pezinho aqui e um pezinho lá ainda. Entendeu? Então, ainda não fechou totalmente o organismo dela, para que ela pare de perceber o mundo espiritual, que é a realidade, existe, está aí. Entendeu? E quando a criança vem, ela ainda não está totalmente ainda fechada para aquilo, e ela consegue ver, tem amiguinho que muitas vezes chamam de imaginário, muitos veem os avós, tem a vovó, tal. Isso aí tem N casos, tá? Mas tem, então, é só a gente estudar que a gente sabe, tem a resposta para isso.
Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, porque até os 7 anos, como eu disse, ainda está vivendo ainda o que vivia lá no plano espiritual, consegue ver ainda as pessoas desencarnadas. Ainda no livro dos médiuns, a criança que tem visões não se impressiona com estas que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Ele trata como um amiguinho, ele trata como a vovó, como um tio, ele trata normal, porque ele está vendo ali uma pessoa, ele está ouvindo uma pessoa, ele não está vendo um espírito, ele não está vendo um fantasma. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou quando nada, não lhes falar de assunto, serão do ponto de vista das consequências morais. Não é chegar e falar para a criança, você está vendo um fantasma aí, manda ele embora e tal, não sei o quê. Aprende, mostra, filho, olha, todos nós vamos morrer, vamos virar espíritos. Pode ser alguém que esteja precisando de ajuda, vamos fazer o seguinte, vamos rezar por ele. Está mostrando a pessoa que ela precisa ser uma pessoa boa, precisa ajudar os outros, e não repetir, mandar embora. Ele fala, vamos orar por ele, mas não vamos excitar a criança. Fala, é mesmo, mas você está vendo? Vamos ver se você está vendo mais alguém? Vamos ver se hoje à noite você vê alguém? Não é isso. É tratar aquela condição, aquela situação que aparecer de uma forma mais natural, mostrando o lado moral para a criança. Aí Allan Kardec pergunta, há, no entanto, crianças que são médias naturalmente, apresenta isso do mesmo inconveniente? Aí ele está dizendo das crianças que já vêm com o serviço de mediunidade, já vêm com a mediunidade extensiva, já vêm com o seu organismo preparado para ser médium. Aí os espíritos falam, não. Quando uma criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta para isso. Então, o corpo físico, pelo espírito dela, já veio para formar o corpo já preparado para passar por essas situações. Tá? Então, a constituição já não vai sofrer tanto abalo, o psiquismo dela já não vai ser tanto abalado, porque senão hoje nós não teríamos médicos, só loucos, né? Quantos médiums que a gente conhece, a maioria dos médiums que a gente sabe que são médiums mais famosos, né? Você conta, porque a mediunidade deles começou como criança. O Valdo Franco conta, né? Que via lá, a vovó, Chico Xavier, conversava com a mãezinha dele, Ivone de Amaral Pereira também, né? Fala que convivia com os espíritos desde criança, nem sabia que eram espíritos, quer dizer, já vieram preparados, a constituição física deles já vieram preparadas, e eles conseguiram tratar isso aí, e depois, lógico, com conhecimento, começaram a trabalhar. Mas em que idade se pode ocupar sem inconvenientes da mediunidade? A partir do momento que você fala, bom, já cresceu e tal, e você tem uma mediunidade que ela não se fechou, passou 7 anos e ela não se fechou. Você continua vendo espíritos, você continua falando com espíritos, então sua mediunidade é ostensiva, ela não cessou. É que idade que a gente vai falar para a pessoa, para a criança, agora já está na hora de você começar a fazer aquilo que você se comprometeu no plano espiritual, que era vir, trabalhar e ajudar os outros. Não há idade precisa, tudo depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos, a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas, né? Tem médios aí que já estão já bem grandinhos que não conseguem, não, eu não quero mexer com isso, para com isso, eu não quero saber, mas não tem jeito. A mediunidade vai estar aparecendo, ele vai estar vendo espíritos, ele vai estar ouvindo espíritos, não tem como muitas vezes se livrar, porque o organismo dele já veio preparado para isso. Já falei uma vez aqui, que está na glândula pineal, entendeu? Alguns cristalzinhos a mais que tem na glândula pineal, que são excitados e faz com que a pessoa veja e ouça os espíritos. Já está na constituição física. A Ivone do Amaral Pereira dizia que aos 13 anos a pessoa já conseguia trabalhar sua mediunidade a serviço do próximo. O Chico Xavier falava que aos 17 anos seria mais conveniente. Divaldo já fala que aos 16 anos. José Raul Teixeira fala que aos 17 anos também a pessoa já pode estar frequentando o centro espírita, fazendo os estudos
compreendendo o que é essa mediunidade para depois estar servindo. Porque não adianta nada, a pessoa vem, se compromete lá a ser médium, vem para cá e não vai trabalhar essa mediunidade a serviço do próximo, vai ficar desequilibrado e, como muitas vezes a senhora falou ali, a pessoa vai ser tratada com problemas psiquiátricos, vai acabar num sanatório muitas vezes, sendo que o que ele tinha era uma mediunidade que precisava ser trabalhada. A prática do espiritismo demanda muito tato para a inutilização de tramas dos espíritos enganadores. É claro que tem os espíritos enganadores que são nossos inimigos do passado. E sabe que a gente está tentando se melhorar, pedindo a Deus que a gente viesse com o dom da mediunidade para a gente poder estar ajudando. E eles sabem que através disso você vai se iluminar, você vai crescer, você vai encontrar uma paz, uma felicidade. E ele é seu inimigo, ele não quer isso. Entendeu? Eles vão fazer de tudo para atrapalhar. Que é o caso que estavam fazendo ali com a menininha lá nos Estados Unidos. E os espíritos falam para Kardec, se esses espíritos mais trevosos, iludem homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítimas deles. Sabe-se além disso que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. Então a questão de idade está subordinada às circunstâncias, como que a família está cuidando dessa situação, a criança está sozinha, não está, esse jovem está sozinho, não está, quais são as amizades desse jovem, vai depender de muita coisa, direcionamento que ele deu na vida dele para ele cuidar disso. Então, assim, do temperamento, de como é o caráter, porque muitas vezes a pessoa vem como médium e muito mais de positivo dos mentores espirituais. Ela fala, filho, você tem que trabalhar, porque sua dívida só está aumentando, está aumentando. E você vai vir com mediunidade, se queira ou não, você vai ver espíritos e você vai ouvir espíritos. O que os pais devem fazer quando seus filhos apresentarem sinais precoces da mediunidade? Devem conversar sem alardes com eles, a fim de se inteirarem sobre o que sentem e o que veem. Então, a gente vai conversar para ver. Porque muitas vezes aquilo ali é a imaginação mesmo da criança. Não é? A criança tem imaginação, às vezes você cria um personagem e fala, escuta, vamos brincar com aquele homem ali e tal, ele é um vendedor de pipoca, não sei o que, ela está vestida, daqui a pouco a criança entrou na brincadeira e ela está vendo, lá, ele está fazendo pipoca para mim e tal, não sei o que. A imaginação. Então tem que conversar e saber, mas o que você está vendo? Que nem no caso do Divaldo Franco, ele falava, mamãe, ó, tem uma senhora ali que está falando que é sua mãe e tal, ela falou que é a vovó e tal, não sei o quê. Ela, não, menino, você está vendo coisas, não sei o quê. Fala, não, mas ela está com um broche aqui no vestido e tal. E aí eles lembraram, falaram, não, realmente, a mamãe, eu coloquei um broche no vestido dela quando ela morreu. Então, você conversando com a criança, você consegue descobrir se é a imaginação dela ou se muitas vezes ela está interagindo com espíritos. Os pais devem conversar e educar seus filhos sem lhes impor comportamentos formais e padronizados típicos dos adultos, é claro. E descobrir que você é médium. Agora parou a brincadeira, tal, agora toda quarta-feira você vai no centro e nós vamos entrar nos estudos e você vai na evangelização e não vai... Tem que conversar, não é assim, não vamos fazer a criança parar de ser criança. Crianças que apresentam transtornos psíquicos com influência espiritual obsessiva devem ser conduzidas a tratamento psicológico ou psiquiátrico, conforme seja o caso, e a tratamento espiritual, sem ser conduzida a reunião mediúnica ou ao desenvolvimento de sua faculdade. É claro que a gente não vai pegar uma criança que está desequilibrada e falar, não, você precisa participar de reunião mediúnica. Jamais nós vamos fazer isso. Mas por que a criança vem? Meu Deus, é uma criança. Por que Deus permite que uma criança venha com obsessores? A criança é criança agora, mas é um espírito que já teve outras vivências, que já arrumou inimigos, que era de má índole, como nós já fomos também, assassinos, de todo tipo de mau caráter. Então, tem inimigos. Não tem como a gente estar fugindo de nossos inimigos. E se chega um momento em que você só faz inimigos, daqui a pouco você vai estar numa situação
De que você vai ter rodeado só por inimigos? Então, está tudo dentro do planejamento de Deus. E muitas vezes isso é um jeito da pessoa estar pagando os seus débitos do passado. Está sofrendo, está passando uns perrengues, danado, está sendo obsidiada, mas está pagando. Está sofrendo? Está, pelo menos está pagando. É o único jeito que é a espiritualidade que Deus achou para você estar pagando seus débitos. Caso apresente mediunidades ostensivas, que a gente percebe, olha, esse caso aqui realmente é uma criança que tem a mediunidade, deverá ser orientada por educador espírita experiente no trato com a mediunidade. Seria de igual jeito do passe dado às crianças de reunião distinta dos adultos. E o tratamento espiritual, as obsessões em crianças devem se limitar ao passe individual. Em alguns casos deve ser administrado apenas em casa. Dependendo do estado obsessivo que essa criança está, de modo algum ela não pode nem vir no centro espírita. Então, aprender a dar o passe em casa, pedir para a equipe da casa ir visitar, dar o passe em casa, entendeu? Ou então, se está em condições de vir, fazer e tal, pode receber um passe, não tem problema nenhum. Então, os recursos que a gente tem para estar cuidando, a prece, é aí que entra aquele lado que eu falei, que é difícil, e as pessoas fogem, e acaba deixando a criança a Deus dará. Falar, não, esse é um problema psicológico, vai, entrega para os médicos, vai no psiquiatra toda semana, e às vezes a criança vai no psiquiatra toda semana, e quando volta, o pai ou a mãe me pergunta, e aí, como é que foi? Está melhorando? Está ficando bem? Não quer nem saber. Por quê? Como eu disse no começo, dá trabalho. O espiritismo dá trabalho, ser espírita dá trabalho. E é bom ter esse trabalho, porque a gente já fugiu muitas vezes. Em quantas encarnações que a gente já deve ter sido convidado a falar, escuta, olha o lado espiritual, porque um dia você vai morrer, um dia você vai deixar esse corpo material, isso aqui é passageiro, você não vê que ninguém fica, né? Todo mundo morre. Lázaro de Jesus ressuscitou e pode morrer, todo mundo morre, não tem como. Então por que não saber, dessa vida espiritual? Quantas vezes nós fomos chamados? E graças a Deus, dessa vez, pelo menos um pouco eu estou aprendendo. Pelo menos achei uma casa que fala sobre isso, sobre cidade espiritual. Então, um dia você vem e fala sobre isso. É lógico que muitas vezes fala, mas esse assunto aí não me interessa. Tudo bem, mas vai ter um outro dia que vai ter um assunto legal para você ver. Falou, opa, esse aqui já me encaixa em mim. Opa, esse aqui já me ajuda numa situação que eu estou passando. Entendeu? Sempre para estar melhorando. Então, graças a Deus que hoje a gente tem essas casas espíritas aqui, sem o preconceito que existia, alguns anos atrás aí. Falar, ai meu Deus do céu, você vai no centro espírita, Jesus, de Maria. Vai mexer com esse negócio não, Hoje, graças a Deus, o espiritismo já é conceituado aí na maioria da sociedade, A gente vê espíritas em todos os âmbitos da sociedade, desde os mais humildes até os mais elevados aí tem. Então, os recursos que a gente tem, olha como é que não é fácil. Por isso que a mãe e o pai lá dos Estados Unidos fogem. Vamos lá fazer prece, tem que fazer o culto no lar. Chega naquele casal lá e fala o seguinte, para a gente ajudar a sua filha aí com esse Jorge que está aqui, vamos fazer o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, e daí vai atrair espíritos bons para o nosso lar, e esses espíritos bons vão cuidar desses espíritos que estão aqui, junto com a sua filha. Então vamos fazer o evangelho no lar? Chega lá e fala para eles, não, fazer toda semana? De jeito nenhum. O tratamento espiritual que é trazer para receber o passe, na casa espírita, ou então ser ministrado em casa. Aulas de evangelização importantíssimo, que graças a Deus a nossa casa tem aí, as crianças lá estudando. Isso aí é importantíssimo para as crianças. Harmonização do lar, atenção e amor, que é o que a gente tem que dar sempre para os nossos filhos. E a gente não pode fugir, Mas muitas vezes a gente fala, bom, eu não consigo cuidar, então entrega para o médico, entrega para o professor educa. O professor não ensina, o professor educa, vai educar meu filho. A educação tem que ser em casa, com atenção e com amor. Porque
nós aceitamos esse espírito em nossa família, nós nos comprometemos perante a Deus. Falar, não, eu devo pra caramba. Manda para mim que eu vou cuidar, manda para mim que eu vou amar. E aí a gente acaba negligenciando. Esse aqui, eu coloquei só para a gente encerrar, é um vídeo bem legal da menina, mas que a gente vê que já não é uma mediunidade, né? Você vai ver, eu acho que é mais um caso de animismo. O espírito já é um espírito evoluído. Ele traz toda a sua bagagem e foi permitido que toda essa bagagem intelectual desse espírito não fosse bloqueada para ele poder servir. Então vamos assistir, que já não é um caso de... Porque o que a gente chama de médium é essa interação entre um espírito e outro espírito. Um encarnado e um desencarnado. Mas no caso aqui eu entendo que seja mais o animismo. Isso aí do próprio espírito conseguindo trazer toda a sua bagagem intelectual de aprendizado das vivências anteriores que ele teve. Vamos assistir um pouquinho que é legal, que daí a gente já encerra. Você já ouviu falar sobre a artista que desde os 4 anos realiza suas obras inspiradas em visões espirituais? Seu nome é Akiane e ela pintou o rosto de Jesus pela primeira vez aos 8 anos de idade. Nada a ver com o espiritismo, tá? Foi o seu modelo. Mexe com o espírito. Meu nome é Cauê Maito e nesse vídeo vocês vão saber um pouco mais dessa história. A Kiane atualmente tem 24 anos, só que tudo começou quando ela tinha só 4. Naquela época, ela contou para os pais com vários detalhes sobre um mundo que ela conheceu em sonho. Ela descrevia como um paraíso de cores, onde inclusive centenas dessas cores nós nem conhecíamos ainda. Nesse mesmo sonho, conversou com um anjo que disse sobre seu maravilhoso dom e que ela deveria aprender a usá-lo. Logo depois desse sonho, ela fez seu primeiro desenho, que foi o retrato desse anjo. E daí para frente, ela não parou mais. Aos 4 anos, ela só desenhava com lápis e carvão. E eram desenhos de um nível muito alto para sua idade. Aos 6 anos, ela começou a usar giz pastel colorido. Aos 7, as tintas acrílicas. E, finalmente, aos 8, foi quando ela fez as primeiras pinturas a óleo. Aí, ela pintou pela primeira vez a imagem de Jesus. Aqui ele conta que depois de passar 1 ano procurando por essa imagem, ela se trancou no quarto e pediu a Deus que a mostrasse como era Jesus. Então, no dia seguinte, um homem apareceu na porta da sua casa, dizendo ser o carpinteiro e que poderia ser o modelo para o seu quadro. Aos 9 anos de idade, foi quando ela pintou Jesus novamente, visto de perfil. Ela o descreve com a mesma propriedade com que fez a pintura. God looks to me like a bird of light. He's pure, he's really masculine, he's really strong and big, and his eyes are just beautiful. A partir daí, ela pintou muitos outros quadros, onde a maioria são reproduções dos seus sonhos e das visões de diversos mundos invisíveis. Mas a sua maior inspiração é a sua ligação com Deus. The Spirit reveals to me the final painting, only if I paint what is given to me at that particular time. And I must be authentic, with the slightest nuances. The actual reason why I do not plan anything in detail. A Kiane realmente impressiona nas suas pinturas originais por todas as cores que usa, pelo hiperrealismo e também pela complexidade das suas obras. São imagens cheias de histórias, profecias e símbolos. Ela foi considerada a mais jovem pintora prodígio da arte e da poesia da história. As suas obras chegam a valer R$200 mil e as mais famosas em torno de $3 milhões. Por mais que isso faça a gente pensar que ela acabou se tornando milionária, centenas de milhões de dólares que foram e que são arrecadados em leilões e exposições de arte até hoje são doados para mais de 200 fundações beneficentes, incluindo equipes médicas, instituições de câncer, escolas, além de ajudar pessoas carentes no mundo todo. É muito notável que ela não se interessa pela vida material, porque de toda essa renda ela só fica com valor para comprar os seus materiais de pintura. Ela
acredita que a sua verdadeira missão na Terra é levar uma mensagem de esperança e fé para as pessoas, sempre através da sua arte. Além de todo esse trabalho incrível com as telas, a Kiane também é autodidata em várias outras áreas. Ela fala inglês, em lituano, russo, japonês e a língua de sinais americana. Ela é poetisa desde os 7 anos e o seu primeiro livro publicado tornou-se um best-seller. Aos 12 anos, também decidiu estudar música e hoje toca piano e compõe suas próprias canções. Atualmente, ela mesma que filma, narra e edita os seus próprios vídeos, onde descreve todo o processo criativo dos seus quadros, desde seus pensamentos, esboços, produção e a conclusão. Então, é um exemplo do espírito que já evoluiu, já cresceu. E nós todos também vamos ser espíritos evoluídos também, e também vamos ter condições de estar fazendo coisas lindas, coisas boas, e principalmente pensando no próximo. Você vê, toda a renda é direcionada para as pessoas que precisam. Então, não adianta nada você ter todo um cabedal de conhecimento, né, de saber, de habilidades, sendo que não serve para o outro, não presta para o outro, não presta para ajudar a humanidade. Então, é um espírito evoluído, sim, mas que todos nós vamos ser. Nós estamos fadados a isso, estamos fadados a progredir. Vamos acelerando um pouquinho mais conforme a gente vai conhecendo, mas todos nós temos condições de ser espíritos evoluídos. E o Santo Agostinho, uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, ele diz: Espíritas, compreendei agora que o grande papel da humanidade, inteirados dos vossos deveres e com todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, essas crianças. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. A nossa missão de cuidar dessas crianças. Então, o Espiritismo traz todo esse cabedal de conhecimento para a gente poder lidar com cada situação. Estamos falando de mediunidade de nível ostensivo, estamos falando de crianças, estamos falando de N situações que o Espiritismo vem e dá uma luz para a gente. Dá trabalho, você tem que vir numa quarta-feira à noite para estar ouvindo uma palestra, para estar pegando um pouquinho, depois você tem que estar assistindo, pode assistir uma palestra no YouTube, um livro, dá trabalho, dá. Mas se a gente não fizer o esforço por nós próprios, não adianta a gente ficar esperando Jesus venha me salvar. Porque ele falou, vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele não falou, fica sentadinho aí que já já eu vou te ajudar. Ele falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então essa é a mensagem que eu tinha para hoje, e agora a gente vai ao passo. Muito obrigado.